Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, verso 1. Lucas 15. Estamos compartilhando sobre as parábolas do amor de Deus. E hoje é a terceira parte dessa série. Nós vamos recapitular muitas coisas para que o entendimento não fique perdido ao longo das ministrações, ok? Então nós vamos recapitular o que nós já temos ministrado esses últimos domingos. Eu creio que o Senhor vai falar coisas novas ao seu coração, amém? Está escrito assim, Lucas 15, versículo 1 ao 24. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achada, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrai comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa, veste, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você de forma pessoal e particular. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, pedimos ao Senhor que fale conosco, fala conosco de forma pessoal, de forma particular. Ó Deus, que o Senhor nos ensine o Teu coração, ensine-nos, ó Pai, os princípios espirituais da Tua mensagem. Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Nós te pedimos, Espírito Santo, nós precisamos do Teu auxílio. Ajuda-nos, é o que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos. Diga assim: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, que ela é eficaz, que ela funciona, que ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: eu me abro para recebê-la como luz no meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém. Amém. Bom, então nós estamos compartilhando, quero compartilhar com você a terceira parte das parábolas do amor de Deus. Embora sejam 3 parábolas, ainda não é o final. Provavelmente nós encerraremos essa série de mensagens no próximo domingo. Essa ainda é a terceira parte. Quero compartilhar então com você essa terceira parte das parábolas do amor de Deus.
Interessante, Jesus ele estava tendo comunhão, volta lá para mim no verso 1. Jesus ele estava tendo comunhão com publicanos e pecadores. E essa comunhão que ele estava tendo com esses publicanos e pecadores incomodou muito os fariseus, os religiosos da época. Incomodou muito. E eles criticaram, murmuraram contra Jesus, diz no verso 2. Eles murmuraram contra Jesus, falando, ele aí come com pecadores, tem aproximação, tem comunhão com essas pessoas. E aí Jesus falou, olha, eu tenho que falar algo para vocês, sobre o amor. E o que ele fala aqui para esses publicanos, serve para nós. Ele está explicando para esses publicanos e pecadores, como é que é o amor de Deus. Como funciona o amor de Deus com as pessoas. E uma das coisas, eu quero falar disso no próximo domingo, mas das coisas que está presente nas 3 parábolas, é que o amor de Deus é direcionado para aqueles que estão perdidos e é direcionado para aqueles que precisam. E então Jesus propõe essas 3 parábolas para explicar como é que é o amor de Deus, como é que funciona o amor do Senhor. E aí então nós vimos que em primeiro lugar Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Primeira coisa que ele fala para explicar para aqueles publicanos, para aqueles fariseus, é que olha, o amor de Deus é o seguinte: é como um pastor que tem 100 ovelhas e ele percebe que está faltando uma. E aí então a primeira coisa que nós percebemos, que nós podemos perceber do amor de Deus, é, ainda que outros não se importam, Deus se importa. Amém. Fala para o seu vizinho, ainda que outros não se importam, Deus se importa. Veja, ele fala, qual dentre vós é o homem? Que homem é que faz isso? Que tem 100, perceber que está faltando uma, vai atrás, deixando as 99. Talvez não tenha nenhum homem, porque Jesus fez uma pergunta, qual é o homem? Qual dentre vós, será que tem algum homem que faz isso? Então Jesus fala, primeira coisa, ainda que outros possam não fazer isso, Ele faz. Ele faz. Ainda que outros não se importem com você, meu irmão, minha irmã, Deus se importa com você. Primeira coisa que ele quis falar para aqueles fariseus que estavam criticando ele, por ele estar com aquelas pessoas excluídas da sociedade, excluídas do meio religioso. Ele falou, olha, ainda que vocês não se importem, eu me importo com elas. Amém. Eu me importo com essas pessoas. Fala, dá essa notícia para o seu irmão, fala assim, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Dá uma olhada para o irmão que está atrás de você e fala assim, Deus se importa com você, hein? Deus se importa com você. Ainda que outros não se importem, Deus se importa. Amém. Talvez é interessante isso, porque talvez nós tenhamos pessoas que cresceram num ambiente de falta de amor. Então você acha que as pessoas não se importam, mas quer falar para você, o Senhor se importa. Amém. Qual dentre vós é o homem? Sabe, a segunda coisa que nós vemos nessa parábola, onde Jesus está explicando, tanto para aqueles fariseus, quanto também serve para nós, a respeito do amor de Deus, é: você é contado no plano de Deus. Fala para o seu vizinho, você é contado no plano de Deus. Olha aqui para mim. Perceber no meio de 100 ovelhas, muito semelhantes, que está faltando uma, no meio de 100 ovelhas muito parecidas, que está faltando uma, a única forma de perceber que está faltando é se for contado, sim ou não? Porque olhando assim, no montante, ovelha é tudo igualzinho, sim ou não, irmãos? Ovelha é tudo assim muito parecido. Então se você olhar assim de relance assim, não, está tudo bem, tá tudo certo. Mas aqui, o Senhor Jesus, ao falar para aqueles fariseus como é que é o amor de Deus, Ele falou, Deus conta. Amém. Você sabia que Deus conta? O Senhor está falando para aqueles fariseus, Deus conta, porque se tiver 100, tiver faltando uma, Ele percebe a ausência. Quero falar para você, você é contado no plano de Deus. Deus tem um plano para essa cidade, para esse setor, para esse país, para essa terra. E Deus conta com você, você é contado.
O que Deus quer fazer aqui na terra, você pode falar, não, mas é muito grande. Deus, a terra é tão grande, tantos países, tanta coisa. Deus está contando comigo, exatamente isso. Deus conta com você. Fala para o seu vizinho, Deus conta com você. Fala para ele assim, você é contado. Você é contado, o Senhor conta. Não fique imaginando que você é de menor importância. Não, Deus conta você. Isso não é impressionante, irmãos? Deus me conta. Deus conta você. Ele conta você. Ele percebe a sua ausência fora da casa. Uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, eu quero já adiantar aqui. O propósito de Deus nas 3 parábolas é a casa. É ou não é? Em todas as parábolas, qual que é a vontade de Deus para aqueles que Ele ama? Levar para casa. A ovelha, o que ele fez? Colocou no ombro e levou para casa. A dracma, o que aconteceu? Estava perdida no meio da casa, mas foi achada na casa. Qual foi o propósito do filho pródigo? Também estava afastado da casa, o que o pai estava esperando? Voltar para casa. Veja, falta 2 ou 3 irmãos. O propósito de Deus é você na casa dele. O propósito de Deus é você na casa. Esse é o propósito, você percebe? O propósito do amor dele por você é ter você na casa dele. Nas 3 parábolas nós vamos dizer, no próximo vídeo eu vou comparar as 3 parábolas. Eu quero como é que me conter aqui. Vou me conter. Terceiro lugar, nós vemos aqui na parábola da ovelha. Interessante isso, é muito forte. Porque, irmãos, pensa só. Qual homem que faz isso? O Senhor faz essa pergunta. Qual homem que faz isso? Que tem 99 ovelhas aqui. E deixa essas 99 para ir atrás de uma. Veja. Qual homem que faz isso? Que deixa 99. Porque, irmãos, olha, pensa comigo. Essa ovelhinha aqui, ela não ia conseguir trazer lucro maior do que aquelas 99. Ela jamais ia conseguir trazer retorno para aquele pastor maior do que aquelas 99. Estava muito distante, ainda que ela fosse uma ovelha, mas não teria como concorrer com 99 ovelhas juntas. O que isso nos fala, irmãos? Que o Senhor, Ele está interessado em você, não no que você pode fazer para Ele. O Senhor, Ele está interessado não é no que você vai trazer de retorno para Ele. Ele está interessado em você, no seu coração. Fala para o seu vizinho, o Senhor está interessado no seu coração. Fala para Ele assim, ó, não é nas suas mãos. Fala para Ele assim, não é no que você pode fazer. Ele está interessado no seu coração. Ele está interessado em você, meu querido, minha querida. Não no que você pode fazer. Porque se Deus tivesse interessado em retorno, Ele ficaria com as 99, que ia dar muito mais retorno, sim ou não? 99 ovelhas juntas vai dar muito mais lã do que aquela ovelhinha sozinha, é ou não é? Mas o Senhor não está atrás de recompensa, nem daquilo que você pode fazer. Ele está interessado em você mesmo. Está interessado no seu coração. Não está interessado no que você vai oferecer para Ele. Ele está interessado no seu coração. Interessado no seu coração. Interessante isso, porque talvez você fique pensando assim, será que Deus se importa tanto comigo? Porque eu não me acho assim com muitas habilidades. Eu não me acho assim uma pessoa que pode fazer alguma coisa de igreja, não sei. E aí você fica achando que o Senhor não se importa. Você acha que Deus se importa com aqueles habilidosos. Não, Deus deve se importar com o pastor, porque o pastor ele prega, o pastor ele canta, não, o Senhor está interessado em você. Amém. É no seu coração, o Senhor se importa igualmente. E eu acredito que se o Senhor estivesse voltando, aquele bom pastor estivesse voltando com a ovelhinha e percebesse que das 99 tinha 98, ele ia atrás da outra. Por quê? Porque é o pastor que se importa com cada um. Esse é o amor de Deus. É um amor que se importa com cada um. O Senhor se importa com você. O Senhor conta você no plano dele. E outra, Ele está interessado no seu coração, não no que você pode fazer para Ele, não no que você pode oferecer para Ele. Como estão entendendo? Diga amém. Interessante, quarta coisa que nós vemos nessa parábola da ovelha é que, independente
independente da perdição da ovelha, o bom pastor se dispôs a buscá-la. Irmãos, porque, olha o que diz o texto, diz assim, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas, lembra que Jesus está explicando para os fariseus, porque eles estavam muito incomodados dele estar ali, né, tendo comunhão, querendo ganhar aqueles pecadores para o reino dele, né? E aqueles fariseus ali criticando ele. Então ele propõe essa parábola, e ele fala, olha, qual que tem 100 ovelhas perdendo, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Diga assim, até que venha achá-la. Veja, esse bom pastor que está representando o Senhor, ele vai atrás de nós até nos achar, independente da perdição que nós tivermos. Porque vamos imaginar, irmãos, que essa ovelha aqui poderia estar em situações de perdição muito difíceis. Talvez ela tivesse perdida no meio da floresta. Diga assim, mas vai até encontrar. Diga assim, mas ele vai até achar. Veja, talvez essa ovelha tivesse, sabe, num despenhadeiro, a próxima a cair. Mas o bom pastor foi determinado, eu vou até achar. Olha aqui para mim, talvez no nosso meio existem pessoas que você estava num nível de perdição grande. Sim ou não? Você estava num nível de perdição grande, você estava num emaranhado. Talvez você fosse como uma ovelha que estava no meio do emaranhado de espinhos, né? E todo ferido dentro de um buraco. Não tinha escapatória para você, era o lobo chegar e acabar com você. Mas o que aconteceu? O bom pastor determinou, eu vou até achar essa ovelha. E o Senhor te achou. E hoje você está aqui com essa cara de santo olhando para mim. Mal a pessoa que está do teu lado sabe a perdição que você estava, sim ou não? Mas o bom pastor, ele determinou, eu vou até achar. Eu vou até achar. Olha aqui para mim, existem muitas ovelhas lá fora que estão perdidas, sim ou não? Que estão num nível de perdição grande, sim ou não? Mas esse bom pastor, ele determina, eu vou atrás dessa vida até achar. Aí de vez em quando ele usa um e usa outro, porque nós, irmãos, às vezes não vamos até ter o resultado de achar a ovelha, sim ou não? Nós ainda precisamos receber muito o amor de Deus para ter essa determinação de ir atrás da ovelha até ver ela encontrada, achada, sim ou não? Mas o Senhor, ele tem os meios de encontrar essas ovelhas. Ele usa um e usa outro, ele coloca um, coloca outro, porque o alvo é você. Quantos dizem amém? O alvo é aquelas pessoas que ele ama. Existem muitas ovelhas para serem achadas. Mas, em último lugar, nós vemos aqui nessa parábola da ovelha, nós vemos algo interessante. O alvo do amor de Deus, eu me antecipei, é achar e levar. Coloca para mim no verso seguinte. O que acontece? Uma coisa, irmãos, é quando nós nos encontramos com esse bom pastor. Uma experiência é quando a ovelha é achada. Sim ou não? Irmãos, quando você está naquela situação de aperto, de risco, aquela situação de aflição e de angústia, e você percebe que o socorro chegou, é um grande alívio, sim ou não? Você já teve uma situação assim? Você está numa situação ali de aperto, de risco, mas você percebe que o socorro vem, o socorro chegou, você fica aliviado, é ou não é? Você percebe, ufa, glória a Deus. Eu me lembro que eu e minha família acampávamos anualmente no Rio Araguaia. E uma desses acampamentos, faz muito tempo, muitos anos, a canoa virou. Viu aquela musiquinha? A canoa virou. E eu estava na canoa. Eu me lembro que a canoa virou. E você sabe, eu não sei nadar. Então aí já juntou todos os elementos de uma situação de aflição, é ou não é? A canoa vira, eu estou dentro e eu não sei nadar.
Todos os ingredientes numa situação dramática. Para piorar, eu não sei como isso aconteceu, nós levávamos escada, sabe, para montar o acampamento. E eu não sei como é que isso foi acontecer na hora da canoa virar. Eu me vesti da escada. A escada ficou lá na minha cintura. E aquela coisa toda. E aí, na hora que você sobe, você afunda, né? Você já viu, né? Você cai na água, você cai, depois você... E aí, na hora que eu levo, pai! E aí meu pai falou assim, não, calma, tá raso. É uma situação, você fica... Na hora que você percebe que o socorro chega, você fica... E aí... Veja, irmãos, eu creio que a sensação dessa ovelha perdida foi algo desse tipo. Ela estava perdida no meio do escuro, talvez, no despenhadeiro, cheio de espinho, e de repente o bom pastor chega. Ô irmão, dá uma sensação tão maravilhosa, não é? Quando o socorro vem, quando o socorro chega, mas o alvo do Senhor não é apenas encontrar essa ovelha. Qual que é o propósito do amor de Deus? Achando-a, põe sobre os seus ombros e a leva de volta. Coloca no verso seguinte. E chegando a casa, se alegra com os que estão ali. O alvo é levar a ovelha para casa. Esse é o alvo. Veja, talvez você já teve o seu encontro com o Senhor, mas lembra, o alvo do Senhor é levar você para a casa dele. Amém. O centro da vontade de Deus para você é a sua casa. É a casa dele. Fala para o seu vizinho, o centro da vontade de Deus para você, meu irmão, é a casa do Senhor. Ele achou e levou. É interessante porque nessa parábola aqui a Bíblia fala que houve arrependimento. Foi ou não foi? Olha aí, o verso seguinte inclusive fala isso. O verso 7 fala assim, ó, houve arrependimento. Digo-vos que haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende. Está falando de quem aqui? Da ovelha. Mas o que a ovelha fez? Que arrependimento foi esse? Qual foi o arrependimento dessa ovelha aqui que o Senhor está falando? Simplesmente ela se deixou ser levada. Esse é o arrependimento que o Senhor espera de você. Ele espera que você permita que Ele te leve, que Ele te conduza. Tem muitas pessoas, essa ovelha ela poderia ser uma ovelha muito arredia, está perdida e ainda quando o pastor vai pegar ela para levar, ainda dá uma mordida. Sim ou não? Tem uma ovelha que é assim, já viu? Igual o gato. Já viu gato aquado? Gato aquado, você vai pegar ele para fazer o bem, o que ele faz? Mete a mãozada. Mete a mãozada. Veja, a ovelha não foi assim. Ela se permitiu ser levada. Esse é o arrependimento que o Senhor espera de você. Que você permita que Ele te conduza. Que você permita que Ele te leve para a casa dele. Como você está entendendo, antigamente? Mas aí nós temos a parábola do filho perdido. Nós compartilhamos ela no domingo passado. Quero falar algumas coisas para você. A parábola do filho perdido. Tem a da ovelha perdida e tem do filho perdido. Nós vimos algumas coisas a respeito do amor de Deus. Lembra que todas essas parábolas é para mostrar o amor de Deus. A parábola da ovelha foi para mostrar uma face. Uma face do amor de Deus é como esse bom pastor. Uma outra face do amor de Deus é como esse pai que teve um filho que se perdeu. E aí nós vemos como é que é o amor de Deus em relação a esse filho perdido. Porque aquelas pessoas que Jesus estava tendo comunhão com elas são esses filhos perdidos. Porque o Senhor, olha aqui para mim, hoje você está aqui, sim ou não? Você está aqui ouvindo a mensagem, você está aqui adorando, cultuando a Deus, recebendo a palavra dele. E você pode imaginar o seguinte: o Senhor está feliz com você hoje? Sim ou não? Certamente o Senhor está feliz. Você lembra? O alvo dele é trazer você para casa. Foi assim com a ovelha, com o filho, com a dracma. Ele está muito feliz de estar vendo você aqui. Mas antes de você estar aqui, Ele já amava você, mesmo você não estando aqui. Lá em Romanos 5:8, o que diz? Olha lá, Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando, irmãos?
Quando que o Senhor provou o amor dele? Quando é que o Senhor provou o amor dele por você? Quando você ainda era pecador. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele já nos amava. Imagina agora, você está aqui, na casa dele, que é o centro do lugar onde Ele quer que você esteja. Amém? Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Não foi quando você era corretinho, não. Não foi quando você resolveu estar na casa dele, não. Ele provou o amor por você quando você ainda fazia coisa errada, quando você ignorava Ele. Quantos dizem amém a respeito? Volta lá, e é por isso, baseado inclusive nesse texto, que nós vemos a primeira característica do Pai. Lucas 15, 20. Qual que é a primeira característica desse Pai que aponta para o nosso Pai? Pai do céu. Olha só, irmãos, é maravilhoso isso. Levantando-se, foi para seu pai. E o pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se mover. Olha, presta atenção. Não foi o filho que viu o pai, não. De longe, não. Foi quem? Foi o pai que viu o filho de longe. Ainda estava de longe, viu ele. Seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. Que nós vemos a primeira característica desse pai aqui, que é o nosso pai. O pai não se ressente com suas falhas e ofensas. Fala para o seu vizinho, o pai não se ressente com as suas falhas. Fala para outro irmão, diga assim, o pai não se ressente com as suas falhas. Olha aqui para mim, tão interessante isso. Não significa que o pai não se entristeça quando um filho faça algo errado. É claro que todo pai é assim, não é mesmo? Mas ele não se ressente. Porque o que é o ressentir? É o permanecer triste. É o permanecer magoado. É o permanecer, sabe, amargurado. O pai não é assim. E aqui você perceba que esse filho aqui fez uma coisa muito grave. Fez ou não fez? Ele desejou a morte do pai. Isso é algo para, assim, ser lembrado por muito tempo, é ou não é? Se alguém um dia já desejou a sua morte, provavelmente você ainda se lembra, sim ou não? É claro que hoje eu creio que você já liberou todo o perdão sobre essa pessoa, mas é algo que, porventura, talvez você se lembre. Agora esse pai aqui, que o filho desejou a morte dele, pediu a herança mais cedo e gastou a herança com o mundo, o pai não se ressentiu com ele. O pai, na verdade, ele estava esperando. Interessante isso aqui, irmãos, olha aqui. Nós vemos aqui que o pai deixou a janela e a porta aberta. Por que nós sabemos que ele não se ressentiu? Porque a janela e a porta estavam abertas. Se ele tivesse sido alguém que tivesse ressentido, a porta, a janela estava fechada. Não quero conversa. Não quero dar oportunidade para alguém que possa vir aí, depois de ter aprontado tudo, ter desejado o meu mal, e ainda vir bater na minha porta. O pai não estava com a janela e a porta fechada. Fala para o seu vizinho, a porta e a janela não estavam fechadas. A porta e a janela não estavam fechadas, estava aberta. Por quê? Porque o pai não se ressentiu. Nós ainda somos muito tendenciosos em nos ressentir, sim ou não? Qualquer coisa nos ressente, ficamos magoados, demoramos a liberar perdão. Um pai não é assim. O pai talvez ele se entristeça quando ele vê você às vezes fazendo algo, né, na escuridão, algo de ruim, ele fala, puxa vida, não é isso. Mas ele não fica ressentido, ele permanece com a porta e a janela aberta. E é o primeiro sinal que você está voltando, de longe ele já vê. Por quê? Porque a porta e a janela estão abertas para você. Sabe quando o seu vizinho fala assim, a porta e a janela estão abertas para você, né? A porta e a janela estão abertas para você. E o pai fica lá. É interessante esse pai. Interessante o nosso pai, irmãos. Ele não se ressente, ainda que ele se entristeça, depois ele passa, ele só fica aguardando você voltar. Fica aguardando você vir novamente. A porta está aberta, ele fica olhando de longe. Quantos dizem amém? Amém. Ao menor sinal de volta do filho, o pai corre. É interessante isso. Porque o pai não esperou
o filho chegar bem perto para receber. Olha aqui para mim. O pai não ficou esperando o filho chegar mais perto para vir recebê-lo. Ele poderia... porque tem mãe que é assim, senhor não. Tem mãe e pai que é assim. Ele está meio assim com o filho, ele observa, tá vendo? Vamos ver se ele vai vir me pedir aqui alguma coisa. Ela continua fazendo algumas coisas, fica observando o filho de longe, assim, de rabo de olho, assim. Não, o pai não fez isso! O pai, assim que percebeu o filho, correu e encontrou o menino. Isso mostra o amor que ele tem por nós. Isso mostra o amor que ele tem por você. Ao menor sinal da volta sua para casa, ele corre ao seu encontro. Ele corre para te abraçar, para te beijar. Amém? Nós vemos ainda nessa parábola do filho algo interessante. Olha só, Lucas 15. Acompanha comigo no versículo 20 em diante. Interessante. Levantando-se foi para seu pai. Bem ainda ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Quero lembrar para você que esse menino estava com cheiro de porco. Importante que você não se esqueça de onde que ele está vindo. É interessante que o pai não se importou com isso. Sabe por quê? Porque quando você corre para vir para o pai, não é o seu pecado que vai afetar o pai, mas é o perfume do pai que vai afetar você. Tem muitas pessoas que elas ficam com dificuldade de vir para voltar para Deus, de ir para Deus, porque elas ficam pensando no seu pecado. Seu pecado, na gravidade que elas fez, talvez um aborto, talvez um assassinato, talvez uma traição. E aí isso ali é como um mau cheiro. O pecado é como um mau cheiro, traz uma sensação muito desagradável, não é? Não é mesmo? Ainda bem que está todo mundo perfumado aqui. Uma coisa é você sentar perto de gente perfumada, igual o irmão que está do seu lado, e o irmão que está do seu lado. Mas você está perto de alguém que está com um mau cheiro terrível, é muito desagradável, não é? Sabe, eu trabalho no IML. Atualmente eu não faço mais isso, mas eu já fiz muito cadáver em decomposição. Irmãos, não tem coisa que cheira pior. E sabe uma coisa? O negócio ele dura dias. Você fica com a lembrança do mau cheiro aqui, tem uns 3 dias. Não há perfume. Eu acredito que o pecado é mais ou menos desse tipo. Você já pediu perdão, você já arrependeu, mas você fica com aquela sensação ainda. Aquela sensação de pecado. E aí, você fica constrangido de vir para Deus, de ir para a igreja, porque você fica pensando que parece que está todo mundo. Porque quando você percebe o mau cheiro, o que acontece, né? Gente que depois que você termina uma autópsia dessa, você fica constrangido de estar perto das pessoas. Tem colega lá que ele já virou sem vergonha, aí que ele fica perto das pessoas mesmo, só para gerar o climão. E aí ele entra na sala e exala aquele mau cheiro, porque impregna de uma forma... Mas alguém que tem senso, você fica constrangido, não é? Você já teve essa sensação de pisar no cocô de cachorro? Ou do gato? E aí você sente que está ali. Irmãos, e aí você tem que ir no aniversário ou no casamento. Você já limpou, fez o possível, mas parece que está ali ainda a presença. A presença do mau cheiro te acompanha. E aí você fica constrangido de estar perto das pessoas, é ou não é? As pessoas, às vezes a pessoa não está nem falando de você, da situação, mas se a pessoa fala assim, nossa, estou com um cheiro estranho aqui, não é? Você já fala, é comigo, vai, está percebendo. Olha aqui para mim, o pecado funciona da mesma forma. A pessoa peca, e aí às vezes nem tem ninguém sabendo. Mas é só, ela fica com medo de ir para o culto, de ir para a reunião, porque fala assim, não, mas como é que eu vou para o culto desse jeito? O diabo fala na cabeça dela, não, mas como é que você vai para a igreja agora? Você estava bebendo no bar ontem, agora você quer vir para a igreja? Ah, você estava vendo pornografia ontem, agora você quer vir para o culto? O diabo fica falando isso na cabeça da pessoa, e a pessoa faz igual o filho pródigo. O que o filho pródigo falou? Olha lá, o filho diz, verso 21. O que o filho diz? Pai, pequei contra o céu e perante ti eu não sou digno. Tem pessoas que
Porque elas falham, elas pecam, aí elas ficam com aquele pensamento, eu não sou digno, não sou adequado mais de ir para a igreja. Não sou adequado a liderar, não, calma, isso aí não é para mim mais não. O diabo fica com esse pensamento, já não sou digno. Interessante nesse pai, irmãos, você lembra que esse pai é o Senhor, é o nosso pai. Porque você fica com essa sensação do filho, ele conhece, por isso que ele contou essa parábola. Você fica com essa sensação, eu já não sou digno, olha aí, foi muito grave. E aí ele falou tudo isso, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai, quando ele ouviu isso, o que ele falou? É verdade, você foi grave, né? Você desejou a minha morte, você pensou nisso. Veja, o pai falou isso, irmão? O que o pai falou? Interessante que aqui 3 coisas que o filho falou para o pai. Pequei, o que mais? 3 coisas que ele falou. Pai, eu pequei, eu não sou digno, eu não posso mais ser teu filho. 3 coisas que ele falou. Pequei, não sou digno, não posso ser teu filho. São as coisas que o diabo fala para você. Você pecou, você não é digno mais para liderança, você tem que entregar a célula agora. E eu não sei nem se você é crente, porque esse crente não faz essas coisas não. Essa é a mesma coisa que o diabo fala. Mas o que Deus fala? O pai falou 3 ou 4 coisas. O que o pai falou? O pai falou 3 ou 4 coisas para aquele filho. Traz a roupa, traz o anel e mata o novilho. Fica assim, traz a roupa, traz o anel e mata o novilho. Engraçado que essas 3 coisas é para justamente matar as 3 que ele vinha falando. Porque quando ele falou para trazer o anel é só para filho. Você sabe, havia um anel de família. Esse anel era um anel da família. Então ele chegou na casa do pai achando que ele não podia mais ser filho. Mas qual foi a primeira coisa, uma das coisas que o pai falou? Traz o anel de filho. Coloca no dedo dele. Aí outra coisa que ele falou foi o seguinte, eu não sou digno. Você imagina como é que chegou aquele menino na casa do pai? Depois de ter passado uma temporada cuidando de porco. Como é que estava a roupa daquele sujeito? O que o pai falou? Traz roupa. Roupa e sandália. Coloca dignidade nele. Coloca uma roupa diferente dele. Por quê? Porque às vezes você fica você arrependeu já, mas você fica ainda se olhando com aquela roupa do pecado. Quero falar para vocês, o Senhor tem roupas novas para você. Amém. E aí também, o pai falou, seguinte, ele pecou. Outra coisa que o menino falou, eu pequei. Mas o que o pai falou? Traz um novilho. Porque qual foi o pecado do filho? Além de ter desejado a morte do pai, gastou tudo. O que ele tinha na casa, acabou. Foi ou não foi? A herança que era dele, ele gastou tudo. Ele tinha alguma coisa para usufruir então, irmãos? Na casa do pai? Mas o que o pai falou? Traz um novilho. Não é dele, mas agora ele vai usufruir. Por que o pecado muitas vezes traz na sua mente? Não, eu pequei, então agora acabou para mim. Acabou. Eu pequei, agora eu não sou de usufruir mais nada. Mas o que esse pai fala? Você pecou, você errou, certamente você sofreu as consequências, mas eu ainda assim, apesar dos seus erros, posso te abençoar com um novilho certo. Amém. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Você pode ter errado, ter falhado, ter feito coisas que você não deveria fazer, mas quando você decide voltar para a casa do pai, tem anel, tem roupa e tem novilho cevado. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Então, por isso, o melhor lugar que você possa estar é na casa do pai. Por último, eu quero dar a introdução hoje para encerrar na próximo domingo. Nós temos aqui a parábola da dracma perdida. Está escrito assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os irmãos do louvor podem subir. Quero cantar um cântico aqui no final. Mas eu quero falar sobre essa dracma perdida. Olha aqui para mim. Quantos aqui já tiveram a experiência de procurar algo perdido dentro de casa? Você já teve isso? Irmãos, interessante porque acho que todos nós aqui,
homem é especialista em perder coisas dentro de casa. E é especialista em não achar. É ou não é? Irmãos, nós precisamos dar glória a Deus pelas esposas, sim ou não? A minha em especial. Porque eu estou procurando, é incrível. Às vezes eu estou procurando algo assim, muito nítido, como um envelope como esse. Meu bem, você viu um envelope amarelo? Você viu um envelope amarelo? Eu não vi um envelope amarelo. Ela chega, que um envelope amarelo. Oh, aleluia, amor! Eu fico mais apaixonado por ela cada vez que ela acha uma coisa que está diante de mim, eu não percebo. Olha aqui para mim. Quando nós encontramos algo dentro da nossa casa, uma chave que você perdeu, a sensação é maravilhosa, não é? Estive com os meus pais semana passada e meu pai, à noite, estão construindo lá, e aí à noite foi ele que foi para abrir a casa, para entrar com as máquinas e tudo. E aí ele esqueceu onde que ele colocou a chave. E o drama é que na madrugada seguinte eu tinha que vir embora. E o portão agora estava trancado e não sabia onde estava a chave. E aí eu precisava voltar, vir embora para cá. E aí eu acordei 5 horas. Falei pro WhatsApp, bora arrumar pra gente ir. E meu pai acordou também e falou, não, onde está essa chave? Eu falei assim, não sei, vou procurar, né? E aí, irmãos, na madrugada, todo mundo procurando. Eu, minha mãe, o pedreiro, o Atos, e todo mundo procurando a chave. Cadê essa chave? Procura dali, procura de lá e tal. Interessante, porque eram 4 homens procurando uma mulher. Adivinha o que achou? O que você acha na parábola que colocou uma mulher? Eu não entendo por que colocou uma mulher procurando. Minha mãe achou isso do banco do carro. Meu pai, como é que essa chave veio parar aí? Não sei como é que veio parar aí. Irmão, mas a sensação da casa foi de gol do Brasil e Copa do Mundo. Já teve essa sensação procurando algo? Agora veja, a maioria das vezes nós procuramos coisas dentro de casa que possuem pouco valor, é ou não é? Agora essa mulher estava procurando um ajuntamento financeiro. A dracmas significava o valor de um trabalho de um dia, era o mesmo valor do denário. Ou seja, ela estava procurando uma poupançazinha, uma parte da poupança dela. Não sei se você já teve a sensação, o Senhor está querendo mostrar aqui para nós nessa parábola, a sensação que ele tem de ter você, de ter achado você. Qual que é a sensação que ele sente? Não sei se você já teve aquela sensação de estar juntando dinheiro. Quantos aqui já tiveram a experiência de juntar dinheiro? Poucos amigos, né? Mas nós vamos juntar dinheiro. Mas, já viu quando você está juntando dinheiro no cofre? Já teve cofre em casa? Irmão, qualquer 10 reais, 20 reais que sobra, você fica alegre de colocar lá, é ou não é? Já teve essa sensação? É tão bom quando sobrou uns 20 reais, uns 50 reais, você pode colocar lá, você fica, oh, aleluia, tá ficando rico, aleluia, aleluia. É bom! Agora, o mesmo acontece quando você perde esses 10, 20, 50 reais que você podia juntar, você perdeu, você colocou ali, você estava junto. Crendo que era tal a quantia, mas você perdeu uma parte dela. Onde que eu coloquei o dinheiro? Na calça jeans. Já teve esse problema? E aí você fala, preciso procurar, você revira todas as roupas, é ou não é? Irmão, qual que é a sensação que você tem quando você acha aquela notinha perdida? Oh, aleluia, minha notinha querida! É ou não é? Irmãos, o Senhor está mostrando que essa é a sensação que Ele tem quando Ele nos acha. Amém. Não sei se você tem a liberdade. Se tiver, você faz. Se tiver, você não faz, não. Tá bom? Se tiver a liberdade, fica de pé. Que aí você vai ter alguém que você vai ter liberdade para fazer isso. O pai, quando ele acha, ele fala assim. A mulher, quando ela fica lá com minha dracma perdida. Que bom de achar. O pai, quando ele acha a mim e a você, e aí você vai fazer com toda a liberdade, você vai fazer com alguém que você tem a liberdade, você vai assim, oh, minha filha perdida, que bom que eu te achei. Vê se tem alguém perto de você que você tem essa liberdade de fazer isso. Que bom que o pai te achou. Que bom.